E aí, pessoal, estou aqui com Ale Ruaro na exposição Vejo os Olhos que Viram o Mundo, na Galeria Casa Rosa Amarela. É uma honra imensa estar aqui contigo, Ale. O Ale, que é um cara que eu tive uma oportunidade de fazer uma residência fotográfica ano passado em São Paulo e foi algo transformador. Muito obrigado, Ale, pelo convite, por mostrar em primeira mão aí essa exposição que está tão linda. Ale, muito obrigado. Conta um pouquinho desse projeto tão bonito, né? Veja os Olhos que Viram o Mundo, com curadoria de Ronaldo Entler, certo? Isso. Bom, obrigado. Foi muito bom te encontrar aqui, Ale. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho para a tua rede. Estou muito feliz com a exposição. Essa exposição é um recorte de muitos retratos que tem ao longo dos últimos anos, curado pelo Ronaldo Entler, né? O Ronaldo pediu que eu enviasse uma série de imagens para ele, eu acabei enviando mais de 1000, porque eu não conseguia... Mais de 1000? Porque eu não conseguia diminuir disso, porque tem muita coisa, né? Muita gente que eu retratei nos últimos anos. A partir disso, ele me manda um recorte, até a gente chegar nesse recorte que eu achei que ficou fantástico, né? A forma de ele apresentar a minha obra, né? A forma como ele deu dignidade para os seres que eu retrato nessa exposição, mostrando todos os tipos de seres humanos, que é uma coisa que eu me empenho muito em fazer, com essa diversidade assim que me encanta ver na parede, né? Quem produz sabe o quanto é difícil a gente envelopar um projeto, ter a ideia criativa, conseguir produzir tudo isso. Então, quando você vê o projeto e você tem um apego muito grande, é muito importante ver ele curado por um curador importante, sério, que você respeite. Então, estou muito orgulhoso de ter o Ronaldo participando. Agradeço muito o Fabiano Omacu por ter aberto as portas da galeria, né? E ter dado esse espaço maravilhoso para fazer essa exposição individual. Ale, algo que sempre me chamou muita atenção no teu trabalho e que me fez entrar em contato contigo, buscando fazer uma residência fotográfica, da qual eu te agradeço muito, porque não é algo que você faz comercialmente, ou pelo menos eu nunca vi você divulgar isso. Então, assim, obrigado por ter me recebido praticamente na sua casa, né, no passado, por alguns dias, e realmente sobre essa autoralidade que me fez procurar você, para também aperfeiçoar o meu trabalho. Queria que você contasse como que ela está presente nessa exposição, como você enxerga a fotografia autoral, esse cenário. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, foi um prazer te receber. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. A fotografia, ela é um meio, né? Nunca é um fim. Eu estudei arte a partir dos meus 14 anos de idade, né? Eu surfei pelo teatro, né? Pela iluminação cênica, pelo desenho, pela escultura, pela direção de fotografia do cinema, que aí eu encontrei a fotografia de verdade na minha vida, e depois ela nunca mais saiu com 19 anos de idade. Então eu trabalhei muitos anos no mercado, em várias áreas da fotografia, e buscava sempre um link para entender o que eu devia fazer para que eternizasse, né, a minha obra como uma forma mesmo de deixar algo, né, na minha existência como artista. A partir disso eu comecei a entender coisas do meu processo pessoal, uma busca frenética por análise, por autoconhecimento, né, por entender profundamente quem eu sou. A partir disso, entender os seres humanos próximos de mim. E aí eu comecei um trabalho profundo de documentação do ser humano, né, onde eu trabalho a quebra de tabu, né, onde eu trabalho muito forte a igualdade humana, que é uma coisa que sempre me interessou muito, e que vocês podem ver nessa exposição, nesse recorte do Ronaldo Entler. No último livro que eu lancei, que se chama Centro Universo, que é o meu 10º livro publicado, eu tenho um recorte de 5 anos da degradação do centro de São Paulo, onde tem seres humanos em situações complicadíssimas, né, de estado. Também, durante esses últimos anos, eu fotografei muito artista,
né? O ano passado eu lancei um livro chamado Retrato da Fotografia Brasileira, onde eu fotografei mais de 500 pessoas do mercado da fotografia brasileira, sendo fotógrafos, curadores, editores e colecionadores. O livro é um recorte desse projeto, onde tem 168 retratos, o qual está esgotado e pretendo fazer uma segunda edição. Legal, parabéns. Obrigado. Então eu estou sempre buscando, né, expandir os meus limites como artista e como ser humano e tento colocar isso no meu retrato. Dá para perceber muito isso aqui nessa exposição. E eu como fotógrafo, digamos assim, comercial do estúdio, né, que às vezes a gente se depara em situações, claro, que tem uma certa repetição, mas que são pessoas sempre diferentes e que são fotos que funcionam, né, para essas pessoas que vão atender elas nas utilizações que elas buscam. É muito interessante a gente ver esses olhares de situações, como você falou, algumas delas até situações muito complicadas, fotos no centro, onde a gente mesmo teve a oportunidade, né, de visitar alguns lugares e ver algumas situações, né, no ano passado, inclusive até lá na Cracolândia. A gente foi realmente com esse papel da fotografia para criar um alerta, para gerar uma transformação, para que gere uma atenção sobre esses problemas sociais, né? Como você vê esse papel da tua fotografia para criar essa consciência, se é assim que eu posso dizer, sobre temas, né, não só como esse que a gente falou, de pessoas em situação de rua, a Cracolândia, mas você também aborda outros temas. Lembro alguns que você me mostrou sobre sadomasoquismo, sobre outros temas ainda mais complexos que você já vivenciou e registrou. Me conta um pouco mais da força que tem a tua fotografia para contar essas histórias. Bom, eu sou suspeito para falar da força da minha fotografia. Eu prefiro que ela seja falada por outras pessoas, né? Mas a força, a intensidade da minha produção, da minha dedicação, isso eu posso falar. Eu acho que a abordagem de um tema delicado, seja na fotografia, no cinema, há uma linha tênue, né, de algo que fala de humanidade, algo que degrada o ser humano, né? Então, eu sempre olhei com um olhar muito humano, costumo falar que muitas vezes eu soube guardar a câmera para não estar documentando coisas que pudessem expor pessoas de uma forma errada. Então acho que a gente tem que saber olhar e saber parar, né? Então essa é uma coisa muito importante que, de novo eu falo, a gente tem que se conhecer muito, tem que entender muito sobre si, sobre o próximo, para também conseguir visualizar a hora de respeitar, porque uma vez gravado, né, a gente tem isso para mostrar, né, para ficar para a história. Eu acho muito importante mostrar o que a sociedade finge que não existe, ou a sociedade muitas vezes consome ou descarta, né? Muitas vezes olha com um olhar de insignificância, né? Passa e finge que aquilo não existe. Então, uma das coisas que eu busco muito com o meu trabalho é fazer com que a sociedade pare um minuto para olhar sobre esse tema, né, que é importante, que faz sentido, né, que é urgente, como a situação dos moradores em situação de rua no centro de São Paulo. O lance do sadomasoquismo mesmo, que é um projeto que eu documentei durante 5 anos, tem uma outra questão, que é a questão de que muitas vezes algumas pessoas até na cena têm preconceito da cena, né? Então, o que é o preconceito? Por que eu não faço parte disso, sendo que a pessoa vive aquilo intensamente, né? Então, mostrar de uma forma sem fetiche, né? Sem estereotipação, com respeito e, mais uma vez, com dignidade, para que se tenha conhecimento público de um tema que é, sim, frequentado por muita gente. E assim eu vou trabalhando os meus projetos. Nossa, muito legal, muito legal. E você esteve há 5 meses atrás na França, né? Uma primeira exposição, e vai voltar ainda esse ano para a França. Eu dei spoiler, eu podia falar, você pode contar um pouco desse último projeto e desse próximo que já está, né, se aproximando aí com sua visibilidade lá no cenário europeu e no mercado da fotografia de arte, falar um pouquinho também desse mercado
de fotografia como arte, né? E tão longe ele está te levando, assim, Ale. Me emociona falar nisso, né? Porque um pouco me leva, um pouco eu levo, né? Um pouco eu me levo, assim. Esse ano realmente tem acontecido um movimento interessante, né? Fui convidado pelo Ricardo Fernandes, da Galeria em Paris, para participar de uma exposição coletiva em abril desse ano, onde eu fui fazer a entrega oficial de 30 obras para a Biblioteca Nacional Francesa, que é a maior coleção do mundo de fotografias. E esse material foi curado pelo Ricardo. Então eu fui para Paris para acompanhar a impressão, fazer a assinatura, a entrega oficial, e fui convidado por ele para fazer parte de uma exposição coletiva com uma obra desse trabalho. E, enfim, foi incrível, e agora eu estou voltando em novembro para participar de uma outra exposição coletiva, a qual fui recentemente convidado, e seguimos trabalhando. Eu sempre falo que o artista é um operário da arte, a gente tem que vender o nosso produto como o padeiro vende o pão, o artista tem que vender a obra, porque é assim que a gente vive, né? E desses 30 quadros, desse primeiro momento, qual era a temática deles? As 30 obras compradas pela Biblioteca Nacional Francesa foram desse último projeto, que se chama Centro Universo, que é da degradação do centro de São Paulo. Embora o recorte que o Ricardo Fernandes deu é basicamente retrato, assim. Então tem basicamente 30 retratos de pessoas em situação de rua no centro de São Paulo e na Cracolândia. Algo que sempre me chamou a atenção nesse teu material em específico é o drama que você consegue trazer e embutir tanto na luz quanto no teu preto e branco ali. Você pode contar um pouquinho pra gente de como, eu não vou dar spoiler aqui, eu vi um pouco lá, até te ajudei em vários momentos. É realmente é quase que uma pintura que você faz, porque realmente são situações, a maioria dela à noite até, que você fotografa. Então, assim, se você puder contar pra gente um pouquinho de como que é essa tua operação, iluminação, finalização, o teu PB, porque esse teu PB, assim, é algo magnífico. Sei que não dá para contar o segredo, mas Sim. Se puder dar uma dica de um PB maravilhoso como o seu, assim, pra gente. Obrigado pelo elogio, eu gosto de falar disso, isso é uma coisa que traz muita gente para conversar comigo sobre o assunto. Como eu falei, você sabe, eu fotografei muito fotógrafo, então tem muito fotógrafo com muita experiência que quando vê eu retratá-los, ele não acredita. Aconteceu semana passada de um grande fotógrafo que eu retratei, olhou e disse assim, cara, não consigo acreditar que você fez isso aqui, porque a maioria das pessoas acham que eu fotografo só em estúdio, eu fotografo literalmente em qualquer lugar. Só que a questão tá em eu ter desenvolvido uma linguagem para o meu trabalho e ser fiel a ela. Então, eu passei a ter um olhar muito fino para o que me interessa e o que não me interessa, a luz que é importante para mim e a luz que não faz sentido para mim. Então, eu simplesmente poupo a pessoa que eu estou fotografando, poupo a câmera e poupo a mim mesmo quando essa fotografia não faz sentido para mim, quando eu não estou conseguindo enxergar uma imagem que tem a linguagem no meu trabalho. Então, basicamente, eu trabalho com extração de luz em vez de colocar a luz, né? E o meu trabalho é bastante contrastado, né? Você sabe que praticamente zero de pós-produção. E uma das coisas que eu falo é que eu dou uma hackeada na câmera para ela conseguir enxergar como eu enxergo e o retrato ficar pronto quando eu fotografo, assim. Legal. Você está usando duas câmeras bem interessantes. Uma delas, da última vez que eu vi, que a gente esteve junto, era a Fuji GFX, certo? Isso. E a segunda hoje você está com uma Sony. A GFX é médio formato de 50 megapixels, né? E a Sony é a 7R4 de 63 megapixels. O que fez você buscar essas câmeras? Contar um pouco para a galera que hoje o cenário é muito dividido também, Canonzeiro, Nikonzeiro. Eu acho legal que você opera com dois fabricantes. Você fotografa tanto com a Fuji quanto com a Sony. Então, o que te fez optar por esses dois modelos de câmera atualmente? Bom, tirando o estar fora do mainstream, que é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, tem algumas coisas que me interessam em câmera. Eu usei Leica durante 25 anos, a maioria das pessoas que me conhecem sabe disso. Leica é um equipamento maravilhoso, é um fetiche, todo mundo quer, mas é um problema também, porque só tem assistência na Alemanha, é um equipamento muito caro.
mas eu aprendi a dar muita atenção para o que muita gente não dá, que é a ótica, né? Então, assim, a ótica da Fuji é maravilhosa. Qualquer câmera da Fuji tem uma ótica, qualquer linha da Fuji tem uma ótica maravilhosa. A Fuji médio formato, ela tem outras coisas. Uma é a tridimensionalidade de um sensor maior, que é o que me interessava quando eu comprei ela e me interessa ainda, mas para muitas coisas, muito poucas coisas que eu faço. Agora fazem 6 meses que eu não uso a médio formato, porque não faz sentido para mim fazer um retrato com fundo preto com uma médio formato, porque a tridimensionalidade não vai mudar nada. Então é um equipamento um pouco mais pesado, embora ela seja uma médio formato pequena. Então a Sony me ajuda nisso, ela tem muita definição e tem praticidade, uma ótica maravilhosa, né? Eu consigo ter um setup de lentes Zeiss incrível para ela, que se assemelha à Leica. Então, é uma dica assim, né, de como eu penso. Eu sempre tenho 2 coisas que me interessam muito. A lente que dá muito sharpen, que dá muito contraste, porque ela é imprescindível para o meu projeto, para os meus projetos, para o meu trabalho. E também uma lente que dê menos contraste, que dê menos sharpness, para eventualmente, quando eu quero não marcar tanto o rosto de uma pessoa mais velha, que... Por exemplo, um artista mais velho, ele quer mais mostrar a ruga, ele quer mais mostrar a marca de expressão. Já uma pessoa que não é do meio, né, uma pessoa que quer ser vista com uma beleza maior do que ela tem, eu preciso ter uma lente que vai me ajudar nisso para eu não ter pós-produção, porque não faz sentido para mim. E uma outra coisa que me interessa numa lente que não tenha muito contraste é para eventualmente quando eu faço alguma foto colorida, porque a minha foto colorida já foi dita por alguns curadores que a minha foto colorida é preto e branco, porque se vocês repararem o que eu mostro de cor, geralmente, mesmo tendo bastante intensidade na cor, é 1 ou 2 cores, né? São cores predominantes e é minimalista. Para isso eu preciso ter uma lente que não carregue tanto no contraste, também para eu não ter muita pós-produção. Enfim, e é isso basicamente. Nesse setup Sony, quais são as lentes que você está usando hoje? Putz, várias. A 24-70 Zeiss, que eu comprei para viajar, para ter uma versatilidade dela. Fazia muito tempo que eu não tinha uma lente zoom, e daí então eu busquei a versatilidade, uma lente maravilhosa e leve, embora eu não viaje só com ela, porque eventualmente eu possa precisar de uma lente para retrato, e aí não vou querer fazer com ela, então eu faço com outra lente. As lentes para retrato eu tenho usado a 35 Zeiss 2.8, a 55 1.8 Zeiss e a 85 1.8 da Sony. Então só para vocês entenderem, a 55 dá muito contraste, muito sharp. A 85 ela dá um pouco menos de contraste, um pouco menos de sharp, né? E a 24-70 dá um pouco menos de contraste, um pouco menos de sharp. E aí vai. E agora eu acabei de comprar uma 24-70 da Sigma 28 Art, que é uma lente 24-70, mas que me dá muito contraste e muito sharp. Eu nunca carrego tudo isso. Eu escolho o que eu vou levar porque eu vou fazer. Eu lembro quando a gente estava no passado aqui, hoje eu vou levar essa câmera e essa lente, e você já tinha mais ou menos definido o que seria naquele dia. Achei bem interessante isso daí. Enquanto eu acho que eu estava numa mochila com 2, 3, 4 lentes, falou, por que tudo isso daí, Ale? Eu falei, eu trouxe tudo, vamos aí. Ele falou assim, eu achei interessante então o teu método, o teu foco para fazer as fotos que você ia fazer naquele dia. Eu preciso disso porque é mais fácil eu entender antes de sair do que quando chega na hora eu vou procurar e vou dizer assim, putz, agora eu não sei o que eu vou fazer. Então eu saio já com uma coisa definida. Show de bola, show de bola. Para o pessoal que está assistindo, que quer construir uma foto mais autoral, que quer evoluir um pouco mais esse sentido também dos retratos, você é um cara que tem também muitas referências. Tem como trazer alguma dica aí para quem quer se aventurar ou se aprimorar nesse mundo aí dos retratos, da fotografia autoral? O que você diria para eles? Bom, gente, isso não é eu que digo, já foi dito muito, o retrato é um autorretrato, né? Então, eu acho que a maior dica é consumam referência, e quando eu falo em referência, a referência ela pode ser na música, na pintura, na
culinária. Não, o retrato, tanto quanto a nossa fotografia, ela está carregada de signos que a gente consome durante a nossa vida. Então, uma pessoa que não tem cultura não tem como ter uma boa fotografia, basicamente, sabe? E é sobre isso. Tivemos grandes retratistas na história da arte, a gente não precisa focar só na fotografia, né? Eu mesmo, sou apaixonado por pintura, por grandes pintores, né? Por grandes retratistas que vieram muito antes de existir a fotografia. Eu tenho um Pinterest que é muito bem organizado, que tem todas as minhas referências de fotografia. Todo mundo, ou quase todo mundo que eu gosto tá lá, organizadinho, com um nome, uma mini biografia e uma curadoria minha. Legal. Desses artistas. Então tá lá para quem quiser olhar. Então confiram no Pinterest do Ale Ruaro todas essas referências. E faltou só uma coisinha. Eu fiz a residência, porque isso muita gente com que eu conversei se interessou. Outras pessoas que, né, no ano passado acompanharam esse movimento que eu estive aqui em São Paulo, também houve muitos questionamentos, quiseram entender porque não encontraram, né, não encontraram um anúncio do Ale oferecendo isso daí. Então eu acho que tudo surgiu também de uma conversa que a gente teve na última edição do Edge em Brasil, né, no stand lá da Album, e confluiu para a gente produzir, né, esse momento que foi tão enriquecedor. Acredito que não só para mim, como um aluno, um fotógrafo que está buscando crescer, mas acredito que para você também foi, porque eu percebi todo o teu empenho, tua dedicação naqueles dias. Te agradeço muito e posso te falar que existe um retratista antes da residência com o Ale Ruaro e tem um retratista Ale Carnieri depois da residência com o Ale Ruaro. Ah, que legal, me alegro muito de escutar isso, porque fico muito feliz com a evolução das pessoas, bem como a minha busca por evolução a vida inteira. Eu não paro de estudar nunca também. Acho isso muito importante. Te parabenizo pela tua humildade e fome de crescimento, assim, que eu acho que isso fez com que refletisse, né, resultasse numa mudança sua, né? Eu sempre falo que eu amo fazer a residência, mas eu não exponho na internet porque eu acho que tem que ser indicado por alguém, porque acho que a pessoa tem que conhecer e buscar interessada, né? Eu não faço muitas por ano, já veio gente do Brasil inteiro fazer comigo. Eu me dedico muito para que isso aconteça e eu tenho interesse sim em fazer a residência, porém eu faço uma entrevista com a pessoa, a gente conversa uma meia hora, 40 minutos, como você bem percebeu, e eu entendo se eu posso entregar alguma coisa para ela, né, em toda essa minha experiência de 28 anos de fotografia. Eu entendendo que eu posso entregar algo para ela, eu faço uma proposta financeira, essa pessoa aceitando, eu mando de 15 a 20 perguntas, ela me responde, em cima disso a gente monta uma data e eu monto o material e a pessoa vai passar de 3 a 4 dias comigo, sem saber o que ela vai viver. Sim. Você mesmo sabe disso. E cada pessoa é uma experiência muito diferente, para mim é incrível e as pessoas saem mudadas. Sim, foi fantástico. Ale, muito obrigado. Quero dar uma circulada contigo aqui, mostrar um pouco dos quadros. Tem algum aqui que tem uma história peculiar ou diferente que a gente poderia contar? Cara, se a gente for falar a história de cada um dessa exposição... Vamos passar horas. Vamos escolher um? Vamos escolher um. Vamos escolher um.